Olá! Para você que gosta de cerâmica, esse vídeo é a sua chance de conhecer um pouquinho mais sobre a história da cerâmica brasileira, uma entrevista imperdível com Alberto Cidrais, que conta tudo sobre o início de Cunha, essa cidade que é o polo nacional da cerâmica de alta temperatura, onde você trupica e tem um ateliê, onde grande parte da história da cerâmica brasileira está lá. Depois do vídeo que eu fiz com o Dalcir Ramiro, o Cizinho, lá em Paraty, em que ele menciona a Dona Dita Paneleira, a sua influência na cerâmica brasileira, o Festival de Cerâmica de Paraty e o papel fundamental de Alberto Cidrais e outros ceramistas de Cunha, que vocês também terão o prazer de ver aqui nos próximos vídeos, porque essa é uma série chamada A Cerâmica na Pátria Amada, que conta um pouco da nossa história, da história brasileira da cerâmica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem-vindos ao canal. Terminando arquitetura em Portugal, e naquela época existia a guerra colonial na África, Angola, Moçambique, né? Havia 3 guerras, e se eu continuasse em Portugal, depois de pegar o diploma de arquiteto, eu seria incorporado nas Forças Armadas. Eu era um pacifista radical que jamais iria aceitar, se conseguisse fugir, me integrar em Forças Armadas, porque eu não concordo com a existência de Forças Armadas. Bom, essa é a minha opinião básica, ideológica, filosófica, não sei bem como classificar. Daí, um amigo meu me falou que tinha uma bolsa do governo japonês sendo anunciada nos meios de comunicação social, e eu concorri a essa bolsa e ganhei. Recebi essa bolsa e fui para o Japão fazer pós-graduação em arquitetura com essa bolsa. Na verdade, naquela época, para um jovem como eu, tinha 25 anos, sair de Portugal, tinha que ter licença militar para sair do país. E eu fui no Ministério do Exército, e o tenente era super legal, um cara super legal. Ele chegou e me falou assim: olha, você não peça licença para sair com uma bolsa de estudo era de 1 ano e meio, acho que era na época, depois aumentou, mas na época era de 1 ano e meio. E não peça isso, você peça uma licença para ir fazer turismo no Japão. E aí você deixa aqui o requerimento para o adiamento até 1 ano e meio, tá, para você ficar lá. Por enquanto legal, né? E aí foi assim que aconteceu. Só que eu estourei o negócio, né? Eu fiquei 3 anos no Japão, né? Então, não, quer dizer, se eu voltasse para Portugal, eu seria preso. Preso e talvez como castigo incorporado, não mais como oficial, porque se você tinha um curso universitário, você era incorporado nas Forças Armadas como oficial. Oficial menor, mas oficial. Aspirante, depois alferes. E se você, vamos dizer, porque eu estava recusando servir o Exército, né, na hora que eu fui chamado para servir, então se eu voltasse, possivelmente preso talvez eu não seria, mas seria mandado como soldado do raso para as colônias, para fazer a guerra colonial. Nossa, imagina! E fui para o Japão fazer pós-graduação em arquitetura com essa bolsa. Na verdade, quando eu apresentei o projeto para a bolsa, eu coloquei que eu queria aprender da pré-fabricação na arquitetura japonesa. E o que foi muito interessante, porque eu não tinha noção na época, quando terminei o curso de arquitetura em Portugal, muito virado para Gaudí, né? Eu estava muito virado para os cantos arredondados, para uma decoração mais
quase cerâmica, né? Então, chegando no Japão, eu não comecei logo com a cerâmica. Eu desenhei bastante e fiz alguns bonecos de papel, fiz umas figuras, estão online em algum lugar, e que os portugueses foram para o Japão em 1553, ou coisa assim, uma coisa assim, 543, não lembro mais. E aí os japoneses têm uma ideia dos portugueses daquela época. Então eu fiz umas figuras em papel, sabe aquele papel crepom, que ele se dobra assim? Papel crepom de várias cores, e uma cartolina também para o chapéu, por exemplo, esse tipo de coisa, e para as botas. Então eu retratei fio desse tamanho, mais ou menos, figuras. Foi a primeira coisa assim, tridimensional. Primeira coisa dimensional, não. Antes disso, em Portugal, eu fiz umas bonecas de pano com a minha irmã. Bem à raiz da minha experiência tridimensional. Depois dos bonecos de papel, também no Japão, eu descobri o papier-mâché japonês. O papier-mâché japonês, ele é como se fosse barro. Ele é pesado igual ao barro, só que ele é branco. E eu tinha uma amiga que tinha um café, que eu frequentava, que ela fazia bonecos em garrafas. A garrafa servia como coluna vertebral da escultura. E eu comecei a fazer cabeças dessa forma. E a partir daí, depois, o meu professor, que era muito amigo de um ceramista chamado Tachibana, pediu para ele se eu podia trabalhar no ateliê dele. Sim, ele deixou, ele tem um torno desse tipo, igual a esse, e eu comecei a fazer cabeça nesse tipo de torno. Ele não me deu aula, não. Ele não me deu aula, não, eu me virei. Então esse é o torno japonês que você aprendeu? Esse é o torno de tipo coreano, na verdade, porque é um torno usado no sul do Japão, e muito da cerâmica no sul do Japão surgiu da influência dos coreanos, que foram praticamente raptados quando o Japão era um império e meio que estava tomando conta da Coreia, né? A Coreia é uma espécie de colônia do Japão. Eles raptaram os ceramistas coreanos e levaram para o sul do Japão, para Kyushu. E eu morava em Fukuoka naquela época, né? Na época que conheci o Toshio Kamiya, morava em Fukuoka. Depois larguei a última casa tradicional em que eu morei nessa época e fui morar lá em Tsuru, do lado do Toshio Kamieko. Esse torno você trouxe de lá ou você fez aqui? Esse torno, quando nós começamos o grupo, no início aqui em Cunha, em 1975, nós tínhamos um amigo que trabalhava ou era amigo de alguém do IPT. E o IPT tinha uma marcenaria muito boa, que fez 5 tornos para nós. Bom, virou tchauã mesmo. E aí eles fizeram 5 tornos e eu acabei ficando com 2. É isso. Eu tenho foto também da primeira peça que eu fiz nesse ateliê. Porque, por acaso, quando eu estava lá, veio um jornalista. E o jornalista me fotografou terminando de fazer a peça. E a ideia era criar um ateliê de cerâmica com forno no Borigama no Brasil. Essa é a ideia inicial. Era uma ideia minha e da Maria Estrela, que é a minha ex-mulher, minha ex-companheira, e conhecemos o Toshio Kamieko, porque em 1973, passámos os 3 últimos meses de Japão numa aldeia que se chamava Tsuru, perto da famosa cerâmica de Koshiwara, e tinha 2 ceramistas. Um deles era o Toshio Kyukeseki, e a Mieko também, que na altura também estava começando cerâmica. Estava grávida, depois tiveram uma filha. E aí, como a gente ficou 3 meses com eles,
né? Alugamos uma casa lá, o irmão do Toshio me emprestou um torno desse tipo aqui, e aí eles também se associaram ao projeto. Eles estavam querendo ir para a Espanha, porque gostavam muito de flamenco, mas de repente a gente começou a conversar e resolvemos formar uma equipe, um grupo, para montar um ateliê de cerâmica no Brasil. Esse foi o primeiro ateliê de Cunha. Por que em Cunha? Cunha, vocês vieram para Cunha porque tem muito barro. Não tem nada a ver com isso. Isso pode ter ajudado, tem lenha, sim, muito bom. Mas a razão por que a gente veio para Cunha foi porque a gente estava procurando, porque eles chegaram, que eu cheguei em 73 no Brasil, e eles chegaram em 75. Quando eles chegaram, nós começamos a procurar um lugar para montar ateliê. E aí, por que essa região? Essa região porque ela fica meio caminho entre Rio e São Paulo, que são, assim, os lugares principais em termos de consumo, digamos assim, onde a gente poderia vender o produto do ateliê, né? Aí, Cunha surgiu porque a irmã do prefeito viu que a gente estava aqui procurando um terreno, uma casa, coisa assim, onde pudesse começar, e ela se lembrou que o matador desativado poderia ser o lugar para a gente se instalar. E acabamos nos instalando lá, tanto como área de trabalho e venda de trabalho, como também moradia. Nós morávamos no matador no início. Isso aconteceu de 75 até 77. O Toninho e o Vico foram embora em 76, ficou só a Mieko e o Toshio, que depois eu voltei no início de 77, e aí depois a Maria Estrela em 77 também, e aí foi sendo assim, aí o Toshio que foi embora, fiquei só eu e a Maria Estrela, a Maria do Sol nasceu, minha filha, daí acho que em 80, acho que a Mieko voltou para Cunha, tinha ido para Teresópolis, voltou para Cunha, e aí depois de Cunha ficamos só nós. Em 84 eu montei o ateliê aqui, onde eu estou, no Alto Cajuru. Chamei o ateliê de Ateliê do Antigo Matadouro para manter a tradição do grupo inicial ter sido o grupo do Matadouro. Pessoas, algumas não gostaram muito porque Matadouro é uma palavra negativa, mas nos dois pratos da balança eu ainda fui para o lado de manter a tradição, de criar uma identidade de tradição. Perdão, eu entrei no Brasil em 2002. O Brasil estava começando com o Lula, né? Foi quando o Lula começou a ser presidente. Foi muito interessante essa época. Aí, depois em 2005, fizemos o primeiro Festival de Cerâmica de Cunha, né? Organizado por mim, pela Mieko, pelo Mário e pelo presidente da Cunha Tour. Esse foi o primeiro festival, depois esse festival ele foi se repetindo. Em 2009, criamos o Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha. O Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha ele foi financiado pelo governo de São Paulo, num programa que se chama Arranjos Produtivos Locais, e que fez uma doação de uma como se fosse uma bolsa de estudo quase, sei lá, uma coisa desse tipo, para nós criarmos uma escola de cerâmica em Cunha. Digamos que o Estado de São Paulo, através da Secretaria do Desenvolvimento Regional, acho que chama, o Alckmin era vamos dizer, o secretário, né? E as conversações com o Alckmin foram muito boas, sem avaliações políticas de outros tipos, correu tudo muito bem. Ele designou uma equipe para se encarregar desse projeto, da relação com esse grupo que estava criando o Instituto da Cerâmica, que foi criado e, através disso, depois recebemos da Prefeitura um aldeamento que estava pensado na Prefeitura anterior para a Feira de Artesanato, recebemos para instalar, como projeto educacional, né, de formação, para instalar o Instituto da Cerâmica. O Instituto da Cerâmica funcionou de várias formas, mas a forma, vamos dizer assim, que a espinha dorsal de funcionamento do Instituto da Cerâmica foi o curso anual para alunos do ensino médio público. Um curso muito bom, de muito nível, que, na minha opinião, não sei se haverá alguma universidade no Brasil que dê um curso de cerâmica que seja anual, com o nível que a gente deu, né? Muito cuidada, né?
e um projeto voluntário, uma motivação muito forte por parte do grupo de ceramistas e outros que não eram ceramistas, né? Também que faziam parte do grupo, mas eram principalmente ceramistas. Eu acabei sendo o primeiro presidente do Instituto e durante 10 anos nós demos esse curso anual para alunos do ensino médio, de onde saíram alguns nomes que já começam a aparecer ou a brilhar mesmo no mundo da cerâmica em Cunha. A minha geração tinha muito bons ceramistas no Brasil. Tem um ceramista cujo nome eu sempre quero mencionar, porque ele não é muito mencionado nas ondas eletrónicas do mundo, da era atual, digamos assim, que é o Megumi. Megumi Iwasa. Megumi Iwasa, na minha opinião, é um dos maiores e mais pioneiros da cerâmica no Brasil. Megumi Iwasa começou fazendo cerâmica no meio do mato, no meio da floresta, pegando o barro da própria terra, queimando com os galhos caídos, tudo a partir da natureza diretamente, assim, quase troglodita. E depois ele fez um trabalho escultórico de boas dimensões, uma coisa mais ou menos assim, né? Que tinha uma referência natural, uma referência vegetal principalmente, né? Por exemplo, você poderia ver dessa forma numa semente, mas era um negócio desse tamanho, né? E ele é vivo ainda, o Megumi, né? Está bastante idoso, ele é mais idoso que eu, mas não sei o que acontece com ele, onde ele está. A última vez que eu estive com ele foi no encontro de ceramistas em Paraty, foi muito, muito legal. Por causa do encontro com ele, se criou a Tripolar de Cerâmica Serra e Mar, que reúne os ceramistas do Alto Vale do Paraíba, do litoral sul do Rio de Janeiro e do litoral norte de São Paulo. Caraguá, Ubatuba, Paraty, claro, Cunha, e possivelmente outros também virão, né? Eu estive fazendo entrevista com o Cizinho, né? Ah, é? E ele mencionou muito a sua importância para a cerâmica da região, a sua atuação no Festival de Cerâmica lá, sim, de Paraty, e também sobre a questão do grupo tripolar, né? Da cerâmica tripolar. Então, você é uma figura-chave aqui da cerâmica na região inteira. Né? Então, e o Megumi, nesse encontro em que criamos a Tripolar, que estava eu, estava o Cizinho, estava o Ben-Hur, que é de Caraguá, e na verdade primeiro era para ser as 3 cidades, mas depois o Ubatuba quis se associar, então acabou sendo regiões, né? Se largou um pouco, né? E foi muito interessante, e o Megumi funcionou muito como catalisador da ideia, entendeu? A ideia de Tripolar acho que foi minha, eu acho, não tenho certeza, acho que foi. Mas o Megumi foi uma pessoa que deu muito impulso a essa ideia de reunião das regiões limítrofes, né? E aí o Izumi começou a ficar doente com os agrotóxicos. E aí, quando eu estava em Portugal, no ano de 76, o Izumi se associou ao ateliê do Matadouro. E ele foi aprendiz do Toshiyuki. Ele aprendeu cerâmica com o Toshiyuki, né? E aí depois, quando eu voltei, no início de 77, ele não estava mais aqui. Tinha ido talvez já para Atibaia, não sei. E depois ele virou assim o mais clássico dos ceramistas japoneses, porque o trabalho dele é verdadeiramente clássico, né? E eu fui surpreendido porque na história da arquitetura existe um movimento que se chama modernismo, que é um movimento da primeira metade do século XX, um pouco também da última do século XIX e tal, né? Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, etc., né? E aí, quando eu vi a arquitetura tradicional japonesa, que ela é baseada no módulo, eu estou olhando esses tijolos e estou vendo exatamente o que eu estou falando, né? A arquitetura japonesa é baseada no módulo de, mais ou menos, existe uma pequena variação entre 2 módulos, mas é mais ou menos entre 90 de largura por 1,80 m de comprimento. Esse é o módulo. Que é um módulo que ele é usado horizontalmente e verticalmente. Ele é usado horizontalmente no tatame, né? E também nas áreas de madeira, também leva em conta o meio, por exemplo, meio tatame já também pode ser uma medida de madeira, né? Então, e ele é usado também na vertical, nas portas, né? As portas de correr, elas também são baseadas naquele módulo de 90 por 1,80 m, né? Quer dizer,
que é um módulo que é relacionado com a figura humana, né? Porque é um módulo que dá muito bem para uma porta, por exemplo, ou para uma cama, ou para um caixão até, né? E aí eu até fiz um trabalho sobre as portas de correio japonesas, né? Existem vários tipos, e que ele foi publicado no... É uma publicação oficial dos arquitetos do Japão, uma coisa assim. Isso quando eu estava lá fazendo a pós-graduação. Depois foi publicado em Portugal também, que eu traduzi para o português. Mas lá no Japão eu publiquei em inglês, eu não tinha condição naquela época de publicar uma coisa em japonês. Mas como o inglês era a língua normal, né? Mas e por que eu entrei nesse assunto? Porque da arquitetura, né? A arquitetura, eu sempre tive assim a teoria, digamos assim, de que eu me virei ceramista, mas eu nunca deixei de ser arquiteto. Eu podia ser outras coisas também. Eu fui até garçom em Osaka em 1970, né, logo que eu cheguei ao Japão. Porque a minha bolsa de estudo era muito pequenininha no início. Pois ela foi aumentando, né? E ficou até legal. Mas eu já tinha me habituado a ensinar inglês, a ensinar francês, até espanhol eu ensinei sem nunca ter aprendido. Eu nasci do lado da Espanha. Meu avô era espanhol, mas eu não conhecia ele. Minhas tias, avós, falavam portunhol. E aí que falar, no Japão, 1970, 71, 72, e aí depois veio o Brasil, né? Depois disso veio o Brasil, depois do Japão veio o Brasil. Mas no Japão mas eu estava falando sobre a pré-fabricação, então foi muito interessante porque às vezes eu pensava, nossa, eu estava pensando na pré-fabricação como uma coisa contemporânea, e de repente eu entro e eu me choco com a arquitetura japonesa, que é modernismo do século XVII, digamos assim. Tá? E há uma pedrinha dentro do coisa.